Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa. Estamos agora na quinta-feira da quinta semana da Páscoa e precisamos ainda continuar felicitando as pessoas por este dia, por esta festa que nós estamos comemorando. 50 dias, até o dia de Pentecostes, relembrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte foi vencida. O diabo foi vencido, o pecado foi vencido na cruz. E depois que Jesus se entrega e morre, ele ressuscita ao terceiro dia. Um dia ressuscitaremos e estaremos com o Senhor na glória do céu, vivendo a vida divina, vivendo a visão beatífica que muitos já estão participando deste grande momento. O evangelho de hoje está em João, capítulo 15, de 9 a 11. Geralmente a gente pergunta para as pessoas: você é feliz? Aí tem aquelas pessoas que vivem trazendo formas de felicidade. Para você ser feliz, você tem que fazer isso. Para você ser feliz, você tem que fazer aquilo. Para você ser feliz, você tem que ter muito dinheiro no bolso. Aí falam que para ser feliz, as pessoas têm que aproveitar essa vida com os prazeres que ela oferecem. Isso são as pessoas. Mas nós precisamos fazer uma outra pergunta. Como é que Deus propõe para nós a felicidade? Deus, o que é que Jesus disse para nós? Que para nós sermos felizes e alegres, nós devemos fazer o quê? Está aqui no evangelho de hoje. Cumprir os mandamentos da lei de Deus e permanecer no amor dele. Aí Jesus termina dizendo: eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Quer ser feliz? Ame a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a si mesmo. Cumpra os mandamentos da lei de Deus. E eu quero ver se você vai ser infeliz. É o que o Evangelho nos propõe nesta quinta-feira da semana, onde comemoramos a Páscoa. Permanecei no meu amor. Você tem permanecido realmente no amor de Deus? Se você tem permanecido, a alegria sua será grande. E se guardardes os mandamentos, sereis felizes. Está aí. Você tem guardado os mandamentos da lei de Deus? É interessante, meus irmãos, o que Jesus está nos dizendo. Que nós seremos felizes se guardarmos os mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, foram inscritos no nosso coração. Deus foi lá e escreveu tudo, está tudo ali. Da mesma forma como Deus escreveu nas tábuas da lei, ali
escreveu as palavras, os mandamentos. Da mesma forma, aqueles mandamentos estão no nosso coração. Não tem como tirá-lo. E aí nós vamos percebendo realmente que quando nós caímos numa tristeza, muitas vezes a tristeza é proveniente do pecado. É impossível que uma pessoa que viva no pecado ela seja feliz. Ela pensa que é feliz, mas ela não é feliz, não é. É impossível. É impossível que uma pessoa que despreze Deus, ela seja feliz. Ela não é. É impossível que uma pessoa que não ame os seus pais como deveria amar, elas são felizes. Não são. É impossível que os pais que não amam os seus filhos sejam felizes. Não são. Não se consegue ser feliz. Que eu falei do quarto mandamento porque ele inclui os deveres dos pais para com os filhos e dos filhos para com os seus pais. É impossível que uma pessoa que roube, ela seja feliz, envolvida em homicídios, assassinatos e tudo mais. Recentemente eu vi um vídeo de uma pessoa do mundo do crime. E ali mostrava aquela pessoa assim, com a cara até de sorriso, no meio de outras. Mas quando você olha mesmo, você vê que lá no fundo, no olhar da pessoa, há tristeza. Porque ela não está cumprindo os mandamentos da lei de Deus. Aparentemente, ali no meio dos amigos, tal, com aquele sorriso, aquela coisa toda, a pessoa aparenta que é feliz, mostrando, né, que ele tem o poder, que ele tem isso. Não é feliz. O olhar mostra tudo. E geralmente essas pessoas, quando vão dormir, aí elas veem que elas não são felizes tanto assim, não. Como é que uma pessoa pode ser feliz estando nesse mundo se elas não conseguem dormir direito, estão sempre atentas, olhando para ver se tem alguém, a polícia, preocupada se alguém vai falar dela para algum policial e tudo mais? Não é feliz. Uma pessoa que comete aborto, não vai me dizer que uma mulher que cometeu um aborto, aqui eu já não estou mais me referindo, não estou me referindo às mulheres e homens, né? O homem que cooperou com o aborto e a mulher que fez o aborto, que já se confessaram. Agora eles estão na paz do Senhor. Mas aqueles que não se confessaram, que não se arrependeram, por mais que digam, eu sou dona do meu corpo, como diz as mulheres, eu tenho direito sobre o meu corpo, ela não é feliz. Porque quando ela encontra uma criança, quando ela encontra uma mãe com a criança nos braços, ela relembra, era eu que poderia estar com essa criança no meu braço. Eu tirei a vida dela. A pessoa não é feliz. Não é feliz, meus irmãos. Não é. Uma pessoa que vive com o esposo de uma outra mulher, ou a esposa de um outro homem que vive, lá no fundo não é feliz, não é. Não é. A pessoa que está no mundo do adultério, ela não consegue ser feliz. A pessoa que vive aí nesse mundo de pornografia, de sexo sozinho, fora do casamento, elas não são felizes. Não tem como. Aquela que dá mau testemunho, aquela que vive falando mal dos outros,
Sempre quando a pessoa vive falando mal dos outros, quando ela acaba de falar, porque enquanto está ali naquele momento, né? Aquele fogo de estar falando, mas quando vai embora a pessoa fica, por que que eu falei? Não deveria ter falado. E aquelas que dão mau testemunho, decepcionando tantas outras pessoas. Depois ela vai, porque não é feliz, não tem como ser feliz. E aquelas que não prestam culto a Deus? Não vão numa missa, não recebem a Eucaristia, não são felizes. Mas vocês entendam que não é simplesmente o padre José Augusto que está julgando essa ou aquela pessoa. Eu só estou falando na prática o que Jesus acabou de falar. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai. E permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, agora veja, que ele vai frisar, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Porque quando nós cumprimos os mandamentos da lei de Deus, nós somos felizes mesmos. Nós somos felizes. As pessoas vivem mascarando. Elas não conseguem, ainda mais nos tempos de hoje. As pessoas não cumprem os mandamentos da lei de Deus. Aí estão aí no mundo das redes sociais. Aí elas tiram uma foto e postam. Aí com aquele sorriso nos lábios. Aí passa um tempo, aquela pessoa tirou a vida, aquela pessoa sumiu, aquela pessoa não estava mostrando que estava feliz. Era mentira. Estava vivendo uma mentira, na verdade. Está entendendo? Eu só estou, mais uma vez quero dizer, eu só estou colocando em prática, ou melhor, na prática, o que nosso Senhor acabou de dizer para nós. Agora, veja uma pessoa que está ali cumprindo os mandamentos da lei de Deus, estão lutando. Ela cai, ela reconhece que ela errou, ela vai, busca o confessionário, se confessam, paga a penitência, volta. Meu Deus do céu, que alegria no coração. Eu me recordo de algo que aconteceu comigo recentemente. Eu estava assim com aquela sensação tão ruim dentro de mim. E aí eu estava assim muito introspectivo, muito voltado para mim. E eu estava me perguntando que, na verdade, o que tinha acontecido, eu não conseguia. Aí depois eu disse, eu não me confessei, porque eu tenho o hábito, assim, de me confessar de 15 em 15 dias, e já estava passando aquele tempo da minha confissão, e realmente é isso que acontece, quando vai passando esse tempo de eu me confessar, eu vou entrando numa melancolia interior. Não que eu tenha cometido grandes coisas, mas as fraquezas humanas do dia a dia, daquele mês, daqueles dias ali. Às vezes uma rispidez com alguém, aí pede perdão ali, tudo bem. Aí fala mal um pouquinho de um, de outro, uma inveja que vem no coração e vai acumulando, vai acumulando. Chega um momento que a minha alma ela fica pesada. Aí eu procurei um sacerdote, me confessei. Meus irmãos, a paz voltou ao meu coração de novo. Voltou a paz interior. Então, era justamente aquelas ações que eu fui cometendo ali no dia a dia, porque eu sou pecador. Não sou santo, não. Meu Deus do céu, não sei como é que Deus tem paciência comigo. E espero que ele continue tendo
tendo, porque nem eu me suporto muitas vezes. Mas quando eu me confessei, passou tudo. A paz retornou ao meu coração. Será que essa tristeza que poderia estar no seu coração não é justamente o acúmulo de pecados? E até de pecados mortais? Será que não é isso? E você já deveria ter eliminado isso com uma boa confissão. E você não buscou a confissão. São João, ele vai falar lá na primeira carta, que os mandamentos não são pesados. E é verdade, os mandamentos da lei de Deus não são pesados, não. É só nós estarmos atentos, vigilantes, para não cairmos nas tentações, mas se cairmos nas tentações, retomemos. Mas lutemos também para não cometer os pecados mortais. Não vamos ficar nessa história, eu cometo, depois eu vou lá e me confesso. Sim, eu cometi, vou me confessar e não quero mais. Tomemos a atitude do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, a parábola do filho pródigo. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu, ou melhor, pequei contra Deus e pequei contra ti. Eu nem sou digno de ser chamado seu filho. E ele foi. O pai não quis nem saber do que ele tinha cometido. Já recebeu ele e já mandou fazer uma grande festa. E rapaz, no coração daquele filho, quando ele é recebido pelo pai. É assim que precisamos fazer, meus irmãos. Porque é o que Jesus está dizendo no dia de hoje. Viver a Páscoa é viver justamente desta forma. Essa passagem, a passagem do pecado para a graça, a passagem do pecador para o santo, para viver a santidade, é sim a Páscoa. E a sua alegria será completa. Bonito, vou ler de novo. É o versículo 11, Jesus diz: eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós. A verdadeira alegria, não a alegria que o mundo oferece. Não, a alegria que o mundo oferece, meus irmãos, pode ser que naquele momentozinho ali a pessoa fique até alegre, mas depois, a alegria que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela causa plenitude, é alegria plena. E agora imagina essa alegria plena que nós temos aqui, não é comparada à alegria plena que teremos lá no céu. Meu Deus, lá vai ser muito mais essa alegria que Santa Teresinha já vive, Santo Antônio, Santa Águeda e tantos outros santos, alguns parentes nossos que já estão lá no céu, que já estão participando desta grande alegria. Que Deus nos conceda essa alegria de permanecer no amor que vem de Deus e na prática dos mandamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a alegria desta bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.